vocês, é um prazer recebê-los e vamos em frente. Pois bem, então já vamos começar marretando, né, Guilherme? Quais são as questões reais que travam uma CPI contra Rodrigo Beto, hein? Não tem questões reais, é uma questão real. E qual seria essa questão real? O que acontece é o seguinte, eu sempre tenho dito que se nós pegarmos o fio da meada no desenrolar do novelo, o que vai aparecer de sujeira no meio não está no gibi. Agora, só que é uma sujeira que salpica em muita gente, inclusive aqui na Câmara, daí a razão de você não conseguir o número de assinaturas necessário para instalar. Inclusive o Jorge Felipe considera esse um trabalho desnecessário. Todos eles aí que são envolvidos com aquilo que a gente não só questiona, condenamos, né? Tem esse tipo de resposta, né? Aqui, por exemplo, nós já tivemos outras CPIs, né? CPI dos transportes, CPI das remoções, e sempre na coleta de assinaturas a justificativa é dada mais ou menos nesses termos. E por que o senhor diz que a Prefeitura mente quando diz que só agora investigará os contratos com as ONGs do período em que Beto era secretário? Bom, o que acontece é o seguinte, tudo que acontece e que vem de repente à baia, ou seja, passa a uma informação de conhecimento de todos, isto daí, muito antes, a gente já faz denúncias aqui na casa através de pronunciamentos nossos. Então, se aqui na casa você faz um pronunciamento como legislador, alertando que, no mínimo, alguma coisa de esquisito está acontecendo, eu sempre costumo dizer o seguinte, debaixo desse angu aí deve ter muito siri gordo, né? Então, se é isto que a gente está falando, quer dizer, o poder público, ou seja, no caso o prefeito, deveria tomar as devidas providências em relação àquilo que a gente está denunciando. E essas providências não são tomadas. Então, quando estoura, digamos assim, justamente com a informação veiculada de forma bem ampla, aí é claro, o cidadão Al-Qaeda aparece para dizer que vai tomar providências. Então é brincadeira, não é? Querer mais ou menos, de certa forma, passar um atestado de imbecilidade para todos nós. E diante dessa situação, como minoria na Câmara, diante de uma maioria esmagadora que é a situação, você não se sente inoperante dessa investigação, por exemplo, só está acontecendo dessa movimentação, inclusive do prefeito, só está acontecendo agora porque tornou público? Olha, na política eu sempre escolhi o lado mais difícil. Eu sempre falo que nós somos filhos da Piracema. E tem que ser assim mesmo, porque nós somos legisladores, nós temos compromissos exatamente com esta cidade, nós temos compromisso com a melhoria da condição de vida na cidade. Né? Aqui na Câmara, por exemplo, né? Todo mundo, gente para defender aqui os poderosos, as elites, os governantes não faltam. Então o que falta é exatamente para defender os desprotegidos, os esquecidos, os explorados, os menosprezados. E eu, pelo menos, resolvi comprar essa briga. Se você me perguntar por quê, eu não sei, provavelmente até pela própria história minha, de vida, entendeu? Mas compro esta briga. Pelo desafio em si, né? Compro esta briga, não, porque eu acho que ela é necessária, além de necessária, ela é justa, e além de justa, ela é legítima. Então, realmente, digamos, é o que nós chamamos de um bom combate. Sabe? Então eu topo esse negócio e realmente vamos em frente. Então o que acontece é claro que você não tem a bola quicada sempre na sua frente e às vezes tem quicada, você não consegue chutar gol, aí vem por outra, a gente faz um gol. Né? E aí talvez tem uma torcida. Boas metáforas, né? Boas, muito boas. Tem uma torcida aí. Então essa torcida estimula
e alimenta as forças, né, para garantir a continuidade das nossas ações. E o senhor gosta de falar muito em participação popular, né? Por que a revisão do plano diretor se mostra ineficaz sem participação popular e sem mapeamento prévio da cidade? Não, primeiro que o que existe, o que se fala como plano diretor é uma farsa. Né? O plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, o primeiro que aconteceu, foi em 1900, ele se tornou lei em 1992. E o que é o plano diretor? Quer dizer, o plano diretor é um instrumento que o Executivo Municipal tem nas suas mãos exatamente para a promoção do desenvolvimento da cidade para todos de forma democrática. Então é isso daí, com justiça social muito presente. Né? Então, 1990 teve... começa com 1988 o resultado daquele processo de reordenamento jurídico que aconteceu no país, aquilo da Constituição Nova. A Constituição Nova automaticamente remete para você fazer uma revisão nas constituições estaduais existentes, e diz lá a Constituição que não era assim, mas que de agora em diante, daquela época, né? Então o Legislativo Municipal é responsável por fazer sua própria Constituição, que é a lei orgânica do município do Rio de Janeiro. Isso foi feito. Em 1990, a lei onde a cidade do Rio de Janeiro ganha a sua Constituição feita pelo Legislativo Municipal. Bom, vamos passar para a etapa seguinte, exatamente dar condições à administração da cidade para tocar esta cidade para frente. Quer dizer, a colocação em prática de políticas públicas, né, tão necessárias para atender necessidades básicas dos moradores da cidade e da própria cidade em si. Bom, então isso daí você faz primeiro com planejamento. E o planejamento que remete imediatamente para um trabalho desta natureza é você fazer um diagnóstico do que é a cidade naquele momento, uma fotografia da realidade. Em cima disso daí, você tem uma série de elementos que você inclusive faz aí uma comparação com o que você já tem armazenado, estocado de dados, né? Constrói, digamos, todo um banco de dados que lhe dá a condição de começar a trabalhar um plano diretor para a cidade. Isto demora, porque não é só isso. Estou dizendo que isto é fundamental, é essencial. E a outra coisa mais importante é você conversar com o morador, com o usuário da cidade. Mas por que isso não acontece? Por que isso não vai para frente? Isso mexe com o interesse de quem? Interesse daqueles que sempre foram privilegiados na cidade. Não é? Na cidade nós temos, por exemplo, os empresários de ônibus acham que são donos, só eles é que produzem para fazer a cidade. Não é? Aí você vê o pessoal da indústria, só eles é que acham que produzem a cidade. Então é um negócio meio complicado. Tem aí grupos de elites, de privilegiados, né? Que eles são os empreiteiros, né? A construção civil. Olha que é um negócio complicado, né? Então eles se julgam os fazedores da cidade. Um rasgo, digamos, de prepotência e arrogância. Então eles acham que não precisam ouvir a opinião da população, dos moradores, dos cidadãos da cidade. E aí eu quero dizer o seguinte: a nossa luta aqui, o nosso compromisso, não é, como legisladores desta cidade, é fazer com que na cidade haja o empoderamento da cidadania. E o senhor falou da questão dos transportes, né? Uma outra questão que o senhor bate muito nessa tecla é a questão do RioCard, né? O que fazer para que o Estado recupere o controle do sistema RioCard? É ele passar para suas mãos exatamente a distribuição. Automaticamente, se ele faz a distribuição, ele passa a ter o controle.
E uma coisa que saiu até hoje na imprensa, né, foi